Bom dia a todos, mais uma aula do professor Wagner, e essa é a nossa quinta aula de investigação da busca de vida no sistema solar. Eu vou começar essa videoaula mostrando um vídeo que mostra as órbitas dos planetas em torno do Sol e o Sol orbitando o núcleo da sua galáxia, da nossa galáxia Via Láctea. Bom, então esse vídeo nos mostra todos os planetas em volta do Sol, e essa nuvem de fumaça, aqui essa nuvem de poeira e gelo, é a nuvem Oort, né? A nuvem é a esfera que fecha todo o sistema solar. Então veja como é o movimento do Sol em torno do núcleo da galáxia da Via Láctea. O Sol está em movimento e os planetas também estão em movimento em torno do Sol. Então veja como são as órbitas dos planetas em torno do Sol, e o Sol, a proporção do tamanho do Sol, né, em relação aos outros astros. Então, esse vídeo mostra o movimento do sistema solar em torno dentro da galáxia, né? Então, o sistema solar faz parte, né, de uma galáxia chamada Via Láctea, e ele orbita. Então, essa é a Via Láctea, né, a nossa galáxia chamada Via Láctea, e o Sol em movimento, e as órbitas dos planetas em movimento ao Sol. Então, cada astro, né, tem um certo movimento em torno da sua estrela, que é o Sol. Esse clarão é o centro da galáxia. Este vídeo nos mostra o movimento dos planetas e do Sol em órbita na Via Láctea. Possibilidade da existência de vida em alguns satélites naturais, se há possibilidade de vida em cometas e asteroides. Claro que sempre iremos investigar essa possibilidade de vida em relação às 4 características mínimas para se ter a condição da origem da vida e em condições dessa vida existir, a existência da vida. As 4 características são: haver uma fonte de energia, conter os elementos químicos básicos para essa vida, temperatura do local essencial para a vida, e o tempo para que os elementos químicos eles se desenvolvam, façam as suas reações e evoluam com o tempo. Nós iremos estudar alguns satélites naturais. Então, esta foto que eu estou mostrando para vocês, ela mostra as órbitas das luas, né, as órbitas dos satélites naturais de Júpiter em torno do planeta, né? Júpiter é um planeta gasoso, ele contém 79 satélites naturais, e esta foto mostra as órbitas dos planetas, né, das órbitas dos satélites naturais em torno do planeta. Iremos assistir um vídeo que mostra essas órbitas dos satélites naturais de Júpiter. É um vídeo curto, mas mostra o movimento dos satélites naturais em torno do planeta gasoso Júpiter. Planeta Júpiter no meio e os satélites naturais em órbita do planeta. Então, Ió, Europa, Ganimedes, ali vai aparecer Calisto, e agora, numa visão mais macro, né, de todos os satélites do planeta Júpiter, o movimento dos 79 satélites. No primeiro vídeo que a gente viu nessa videoaula, ele terminou o vídeo com essa seguinte frase, que eu achei interessante de compartilhar. A razão humana ainda é incapaz de prover fundamentos racionais suficientes para justificar que algo exista ou não exista, seja ela verdade ou não. Nos resta confiar nos conhecimentos adquiridos via a observação, a identificação, a pesquisa e na fé da humanidade. Intelectualmente, estamos numa ilhota, no meio de um oceano ilimitado de inexplicabilidade. Nossa função, em cada geração,
é reivindicar um pouco mais de terra firme. Este texto foi escrito por Thomas Henry Hulick, biólogo e filósofo. Após esses 2 vídeos e essa frase extremamente profunda e inspiradora, nós iremos investigar o nosso primeiro astro entre os satélites naturais. Vejam que o Júpiter tem 79 satélites e eu acabei escolhendo um satélite do planeta Júpiter para a gente investigar. Este satélite é Europa. Europa é um satélite de Júpiter bastante promissor para a nossa pesquisa e investigação de vida no sistema solar. Essa foto do satélite natural Europa mostra algumas rachaduras na sua superfície. Essas rachaduras são produzidas e feitas por erupções de água líquida que tem dentro do interior do satélite. Vamos ver a composição de Europa. A composição do satélite Europa, ela é formada por um núcleo de metal líquido, né, um metal quente líquido dentro, no seu núcleo. Após este núcleo, o satélite ele apresenta um interior rochoso, composto por silicato, terra, uma grande camada exterior ao núcleo de terra, rocha, né, o elemento químico silicato, oxigênio e silício. Após essa grande camada de rocha, o satélite apresenta a camada de oceano líquido antes da crosta de gelo. Então, esse oceano líquido que está entre as rochas, entre a camada rochosa e entre a superfície do planeta, contém um oceano global líquido. A superfície de Europa, ela é cheia de rachaduras, é uma superfície que está sempre em mudança, devido às erupções de água líquida que ocorrem entre o interior do satélite para o exterior, que é essa camada de gelo líquida. A quarta maior lua de Júpiter, um pouco menor que o tamanho da nossa lua, nosso satélite natural terrestre. A composição, composta por uma camada interior de silicato, rochas e terra. A sua superfície é uma crosta de gelo, com possibilidade de um oceano de água líquida entre a sua superfície rochosa, em sua superfície gelada, e o seu interior rochoso. Então, entre a superfície gelada e seu interior rochoso, há um grande oceano global líquido. A superfície do satélite, ela apresenta erupções de água devido a esse interior líquido. A atmosfera do satélite natural Europa, ela é formada por oxigênio, elemento químico oxigênio. Então, 99% da atmosfera de Europa é composta por oxigênio. Europa, ela compõe suas fontes de energia a partir da fonte de energia solar, a fonte de energia geotérmica vindo do seu núcleo quente de metal líquido e uma fonte de energia das marés, onde a Europa ela orbita o planeta Júpiter e também Júpiter orbita o Sol. Então, esse movimento de órbita entre Júpiter e o Sol produz uma energia chamada energia das marés, um desequilíbrio hidrodinâmico. A temperatura na superfície do satélite Europa, como é um satélite muito gelado, a sua superfície tem uma temperatura de menos 170 graus Celsius. Mas estamos interessados no interior líquido do satélite, esse interior de água global. Então, esse interior de água global, ele tem uma temperatura condizente à vida. Pode sim haver a possibilidade de vida no satélite Europa, pois contém fontes de energia, um oceano global de água. Neste local onde há esse oceano global de água, a temperatura é compatível à vida, onde a temperatura da água líquida é entre 4 graus Celsius e 100 graus Celsius.
E o satélite Europa, ele tem bilhões de anos, pois ele se originou junto com o sistema solar. Nosso próximo satélite para essa pesquisa é o satélite Encélado. Encélado é o 14º satélite de Saturno em distância entre o planeta e os seus satélites. Então, ele é o 14º satélite. Ele é o 6º maior satélite do planeta. Satélite extremamente promissor para a busca de vida no sistema solar. Esta é a foto do satélite. Vejam que o satélite ele compõe uma superfície gelada também, de água em estado sólido. E aqui nós podemos ver alguns bons bolsões de água líquida, algumas rachaduras de água líquida. Esta foto mostra a composição do satélite Encélado de Saturno. Sua composição, o seu núcleo, ele é composto por silicato, núcleo rochoso composto por silicato. Entre o núcleo e a sua superfície gelada, também há um grande oceano global de água líquida. Núcleo rochoso, um interior aquoso, um interior líquido de oceano global, e a sua superfície de gelo, composta por uma grande espessura de água no estado sólido. A atmosfera de Encélado ela é tênue. O núcleo rochoso, superfície composta por um oceano global de água líquida em seu interior e na sua superfície com uma crosta de gelo, água em estado sólido e bolsões de água líquida. A temperatura na superfície de Encélado é de menos 198 graus. Por conter água líquida na superfície, é o astro com maior facilidade de encontrar vida, pois não é preciso muito esforço mecânico para se chegar ao oceano de água líquida. E, possivelmente, já há compostos orgânicos no seu interior e na sua superfície, como o metano e o ácido cianítrico. O metano CHCN e o ácido cianítrico CH4. O metano e o ácido cianítrico são cadeias carbônicas que já foram investigadas, já foram constatadas em Encélado. Pode sim haver a possibilidade de vida em Encélado, pois contém fontes de energia, um oceano global de água líquida em seu interior e na superfície, com bolsões de água líquida, temperatura da água compatível à vida, satélite com bilhões de anos, pois se originou junto com o sistema solar. O satélite Encélado, com os bolsões de água líquida em sua superfície, e possivelmente este satélite pode haver vida. Nosso próximo satélite para a investigação de vida é este satélite verdinho aí, chamado Titã. É um satélite de Saturno. Ele é o 2º maior satélite do sistema solar. E ele é o maior satélite do planeta Saturno. Essa cor esverdeada do satélite Titã se dá por conta da sua atmosfera, que é composta por 99% do elemento químico nitrogênio. A composição química, a composição estrutural do satélite Titã, um núcleo rochoso, composto por silicato, rocha e terra. Após esta camada do núcleo do planeta, temos uma crosta de gelo, uma camada de água no estado sólido, temos uma camada de água líquida, um oceano global no interior do planeta líquido. Após esta camada líquida, oceano global líquido de Titã, nós temos uma outra camada de gelo, uma outra crosta de gelo de água no estado sólido. E, por fim, uma superfície do planeta rochosa, composta por silicato, rochas e terra. E a atmosfera de Titã, a atmosfera do planeta, é composta por 99% de nitrogênio.
Resumidamente, nós temos um núcleo rochoso, uma camada de gelo, outra camada de água líquida, oceano global líquido, uma camada de gelo e acima da camada de gelo uma superfície rochosa. Essa superfície rochosa, ela é composta por diversos lagos e rios de hidrocarbonetos e metano líquido. Então, hidrocarboneto líquido e metano líquido, ácido cianítrico líquido e metano líquido. Titã de Saturno, uma superfície rochosa composta por corpos líquidos em sua superfície e estáveis. Metade da superfície de Titã é líquido, né? Metade da superfície de Titã é rochosa. Esses corpos líquidos são compostos por amônia, água, hidrocarbonetos e metano líquido. A temperatura em média do satélite Titã é de menos 149 graus Celsius. Sem equilíbrio termodinâmico, as temperaturas acabam variando devido à sua atmosfera. Na sua superfície, corpos líquidos de amônia, água, hidrocarbonetos e metano líquido. E por Titã conter uma espessa atmosfera de nitrogênio, acaba variando as temperaturas da superfície. Então, ora a temperatura é muito quente, ora é muito frio. Há uma variação de temperatura devido ao efeito estufa da atmosfera do satélite para com a superfície. Essa vida em Titã, ela poderia ser originada não mais a partir da água, como nós conhecemos a evolução dos elementos químicos na água e a evolução da vida na água, como se originou na Terra. Mas pode haver a possibilidade de haver vida em Titã se originando do solvente hidrocarboneto e amônia líquido, metano líquido, e esse solvente líquido acaba fazendo as reações com os elementos químicos que há nesse satélite, e esses elementos químicos formando grandes cadeias carbônicas e evoluindo as cadeias carbônicas até chegar a uma vida simples ou uma vida pluricelular, mas no solvente amônia e metano líquido. Então, seria uma vida composta por hidrocarbonetos. Então, seria uma vida diferente das que a gente conhece aqui na Terra. E Titã contém fonte de energia, seja ela solar, seja ela uma energia geotérmica e seja ela uma energia de forças das marés. Bilhões de anos para evoluir, para essa evolução, pois Titã também é um satélite que se originou desde o começo do sistema solar, então há 4,6 bilhões de anos. Titã, ele pode haver vida, mas uma vida diferente da que nós conhecemos. Podemos nos perguntar, será que encontraremos criaturas verdes com anteninhas e ETs, aliens, da ficção científica no satélite Titã? Estes foram os satélites que eu escolhi para estudar na nossa investigação. O primeiro satélite, Europa. O segundo satélite, Encélado. O terceiro satélite, Titã. Esses 3 satélites, eles contêm uma grande probabilidade de haver vida, devido aos solventes que eles contêm, os solventes universais, seja água, seja hidrocarbonetos ou metano líquido, energia, tempo e temperatura. Nosso próximo astro para investigação nesta aula é Plutão, um planeta anão que está nos confins do sistema solar, após os grandes planetas gigantes gelados, dentro do cinturão de Kuiper. Plutão é um planeta anão composto por rocha e gelo. Plutão é composto por um núcleo rochoso de silicato. Após esse núcleo rochoso, ele é composto por uma grande camada de gelo, de água sólida,
E em sua superfície, ele é composto por nitrogênio congelado. Composto por nitrogênio congelado em sua superfície, no interior de Plutão, água no estado sólido, gelo, e um núcleo rochoso. A temperatura média da superfície de Plutão é de menos 230 graus Celsius. Não há vestígios de água líquida no planeta, seja no interior do planeta não, seja em sua superfície, onde a superfície é composta por nitrogênio sólido. Plutão ele contém 5 luas com tamanhos e dimensões de aproximadamente metade dele. Então são luas e satélites naturais com tamanhos bem proporcionais ao planeta. A rotação do planeta Plutão são de 7 dias e a órbita dele em torno do Sol são de 250 anos. Podemos dizer que Plutão ele não tem condições de abrigar vida, nem de se originar a vida, pois não há vestígio de água líquida. Então a temperatura no planeta, seja na sua superfície, seja no seu interior, é muito gelada, muito baixa para condições de vida. Então, é um planeta que que tem uma temperatura incompatível para abrigar vida. O próximo astro que iremos investigar são os cometas e os asteroides. Cometas e asteroides. Os asteroides são estruturas compostas por silicato, rochas e terra, e água no estado sólido, gelo. Não há evidências de água no estado líquido em asteroides. Os cometas, eles são compostos por água, gelo e rocha, silicato. Os cometas, eles têm uma órbita muito desimpedida e não equilibrada no sistema solar. Ora, os cometas estão muito próximos do nosso Sol, da nossa estrela, no nosso sistema solar, e ora, os cometas estão muito distantes, lá próximos dos planetas gigantes gelados. Então, são órbitas que são desimpedidas. E por essa razão, os cometas, ora, estão muito próximos do Sol, então a temperatura do cometa acaba sendo muito alta, e ora, estão muito distantes do Sol, e a temperatura acaba sendo muito gelada. Então, por essa diferença de temperatura, por essa variação abrupta da temperatura dos cometas, não há possibilidade dessa água líquida formar vida. Os cometas são compostos de silicato, gelo e água. Não conduzem uma temperatura equilibrada e as temperaturas variam abruptamente. Já os asteroides, eles têm uma órbita equilibrada, eles têm uma órbita em torno do Sol, geralmente em cinturões de asteroides, e geralmente no cinturão de Kuiper ou na nuvem Oort, só que eles não há probabilidade deles conter água no estado líquido, devido à falta de atmosfera para segurar, para conter a temperatura dos asteroides. Não há possibilidade de vida em cometas e em asteroides, pois não há vestígio de água líquida por tempo suficiente para uma evolução química adequada. A variação da temperatura abrupta é incapaz de formar vida. Chegamos ao fim da aula de hoje com as questões. Questão 1. Quais dos satélites estudados nesta aula têm a maior facilidade de encontrarmos vida, a maior facilidade do ser humano em chegar ao planeta, seja por robôs ou sondas, e descobrir e investigar a vida? Europa, de Júpiter, Encélado e Titã de Saturno. Qual desses satélites tem uma maior probabilidade e maior facilidade de encontrar vida? Questão 2. Há possibilidade de vida no sistema solar sem obrigatoriamente na formação em um astro? Então, isto é, há possibilidade de vida no vácuo do espaço? Questão 3. Pesquise na sua casa outros 2 satélites do sistema solar que pode haver a possibilidade de vida. Boa pesquisa e até a próxima aula.